Fisioterapia regenerativa integrativa. Mas como que é feita essa abordagem? Essa abordagem da fisioterapia integrativa regenerativa inclui vários recursos. E um dos recursos que hoje está fazendo grande diferença em um procedimento, em um atendimento de fisioterapia, é esse conjunto de técnicas. E nesse conjunto de técnicas, nós vemos o paciente de uma forma de dentro para fora. Porque um paciente que sente dor, um paciente que está o tempo todo inflamado, esse paciente requer uma atenção maior. Exercícios, alongamento, pilates, caminhada, isso não vai ajudar. E muitas das vezes pode até aumentar o seu quadro álgico, ou seja, aumentar o seu desconforto da dor. Então, com isso, na fisioterapia regenerativa integrativa, por exemplo, nós podemos abordar a terapia neural. O que é a terapia neural? A terapia neural, ela é uma técnica que ela faz uma abordagem terapêutica que atua diretamente na regulação do sistema nervoso autônomo, né? E essa regulação permite desbloquear campos de interferência e restaurar o equilíbrio, né? Fazendo com que esse paciente receba um estímulo de dentro para fora, de uma forma que vai fazer com que ele melhore o sono, diminui a fadiga, o cansaço, o quadro álgico, trazendo assim qualidade de vida para esse paciente. E quando falamos do ozônio, quando falamos do ozônio, você fala assim, mas o que é ozônio? O que ele faz? Então, o ozônio, ele é um gás, né? Ele é um gás que é uma concentração de ozônio com o oxigênio. 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Essas moléculas, depois que elas que eram duas, transformaram em três, elas têm um poder de anti-inflamação, de eliminação de bactérias, reestruturação de tecido. Por quê? Porque ela limpa o ambiente. Então, se o ambiente estiver limpo, você concorda que tudo vai funcionar melhor? Então, é assim que o ozônio consegue ajudar os pacientes, seja numa ferida, seja numa inflamação, síndrome do intestino irritado, seja até mesmo para o uso vaginal, um corrimento, uma candidíase. O retal serve para o sistema como um todo. Por quê? A gente faz a insuflação do ozônio via retal. Isso vai fazer com que o paciente ele receba todos os benefícios do ozônio já sistêmico, né? E quando você fala da dor, como que o ozônio vai trabalhar na dor? Se você está com uma hérnia de disco, se você está com uma lombalgia, entre outros, a gente faz a aplicação do ozônio bem na região paravertebral. Isso vai desinflamar aquela região. Muitos pacientes falam, mas arde um pouco? Sim, por isso a gente vai numa concentração menor e gradativo, o menor possível. E depois a gente vai aumentando gradativamente. O paciente está com uma úlcera de decúbito, o paciente está com um perfurante plantar. Então a gente pode estar fazendo um procedimento com a bag, usando o ozônio já numa concentração alta, que é o que vai fazer com que elimine as bactérias, deixando todo aquele ambiente limpo para que venha se restaurar aquele tecido. Então o ozônio é maravilhoso para esse sentido. Quando falamos da acupuntura distal, acupuntura distal, gente, imagine você está com uma dor no pé, e aí a gente fazer uma aplicação, o nome já diz, distal, longe do quadro álgico. A maioria dos pacientes já relatam uma diminuição no quadro álgico no primeiro dia. Então, por que nós não vamos
fazer uso e aplicar com carinho, com cuidado, a fisioterapia regenerativa. A fisioterapia regenerativa é a medicina regenerativa, é a fisioterapia complementar e também tem a medicina complementar. Estamos saindo daquele mundo de que a gente só vai buscar um recurso quando a coisa já está muito feia, já está num quadro muito avançado, né? E todos esses tratamentos, eles têm protocolos, e todos esses tratamentos são cientificamente comprovados, estudados, com ensaios de artigos bem definidos. E assim, o mundo todo, entre aspas, né, gente? Os vários países usam essa técnica e com embasamento mesmo, com estudo sério, com uma divulgação boa, com resultados. O ozônio, por exemplo, era incrédulo para medicina até o ano passado aqui no Brasil, enquanto em outros países já se usa há muito mais tempo. E em 2025 foi aprovado agora que os médicos também podem fazer uso do ozônio, né? Então ele vem crescendo todo dia. E não tem como fugir. Não tem como fugir a fisioterapia dos injetáveis. Quando você fala assim, mas eu vou passar um anti-inflamatório para um paciente que está com dor. Então vou passar um injetável, aplica no glúteo, mas ele está com o joelho inflamado. Então para que aplicar no glúteo? A gente pode aplicar no músculo no qual o paciente está sentindo dor. Só que para isso, gente, tem técnicas, sabe? É isso que faz a diferença. São as técnicas. Não adianta você falar, porque tá usando, eu vou pegar uma seringa e vou sair aplicando. Não, tem técnicas. Tem técnicas, você tem que pegar o músculo que você quer trabalhar, você tem que saber a dosagem certa ou unidades para poder estar trabalhando com os injetáveis. Então, essa é a grande diferença de estarmos trabalhando com as técnicas complementares. Por quê? Tudo tem um tempo, precisa ter um protocolo estabelecido. Porque aquele paciente que pode fazer uso de todas as técnicas que você tem, que você está usando, que você está desenvolvendo, ele pode. Mas você tem que saber se é o momento. Essa diferença, porque é como se fosse uma criança. Uma criança de 5 anos não tem como você passar uma técnica de usar um bisturi. Isso quer dizer que ele não vai aprender um dia? Vai, mas ele vai chegar no momento. Ele vai chegar naquela maturidade de poder estar usando um bisturi. Isso se ele for para essas profissões no qual a gente usa o bisturi. Ou pode ser outra. Uma criança de 5 anos, não adianta você dar um projeto no computador para ele desenvolver. Mas ele vai, não com 5 anos, entende? Então, é assim também que trabalhamos com as terapias injetáveis, com as terapias integrativas. Então, na terapia integrativa, tem várias possibilidades do uso de procedimentos no qual vai diminuir a chance daquele paciente ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Ou seja, se o paciente está com uma inflamação, a gente pode estar tratando em primeira mão, porque assim, no que você diminui aquela inflamação, diminui o quadro álgico, aquele paciente ele vai começar a ter uma responsabilidade maior no cuidado paliativo, não é paliativo, é no cuidado preventivo, para que aquele processo não venha aumentar. Ou seja, ele vai conseguir ter uma qualidade de vida sem ter que passar por uma cirurgia, porque toda cirurgia tem risco, e tem risco maiores do que você tratar daquilo que você tem. Ou seja, é ruim ter, mas agora que você tem, vamos cuidar, vamos tratar e vamos aceitar, né? Primeira coisa que o paciente precisa ter a consciência de que eu tenho essa disfunção, mas eu não vou parar de viver por conta disso, vou procurar recursos. E os recursos da fisioterapia regenerativa, ou da saúde integrativa também, regenerativa, está ajudando muitas pessoas. E são procedimentos minimamente invasivos, né? Porque quando fala assim, vai ser invasivo. Invasivo
invasivo, por exemplo, que os médicos sempre falam que os fisioterapeutas não podem fazer procedimentos invasivos, mas tem o respaldo de que o que o médico faz de invasivo e o que o fisioterapeuta faz de invasivo. O fisioterapeuta, ele trabalha com injetáveis, mas ele jamais vai fazer um tratamento ou um procedimento invasivo em algum órgão, em alguma, vamos dizer assim, em algum distúrbio no qual ele precisa ir mais profundo. Mas não, quando se fala o invasivo para o fisioterapeuta, são os injetáveis, né? Então, se você for ver, acupuntura é injetável, a acupuntura é invasivo porque vai penetrar ali no tecido. O ozônio, o fisioterapeuta pode usar todas as técnicas de ozônio. Então, quando você vai fazer uma punção, também mas não é o invasivo que o médico vai fazer, né? Fora do ângulo de atuação do fisioterapeuta. Então, assim, todos os profissionais podem fazer certas técnicas, só que, como eu acabei de falar, cada um tem o seu limite. Então, se eu sou fisioterapeuta, eu posso ir até aqui. Agora, o médico pode ir até aqui. Aí já tem um cirurgião especialista naquele órgão, ele vai poder ir mais à frente. E assim sucessivamente. Sempre tendo aquele respeito de dizer assim, ó, eu consigo, eu faço até aqui porque eu estudei até aqui, eu tenho um respaldo até aqui. Então, com essa segurança, com esse entendimento, com esse respeito e com o cuidado, ou seja, o que te faz ser diferente são as técnicas bem aplicadas, sem querer fazer um milagre de dizer assim, eu fiz isso e deu certo. Você estudou, você viu aonde? Então, quando você tem essa segurança, que você fala assim, nossa, eu vi sobre vamos dizer, sobre a terapia neural. A terapia neural é uma técnica que foi desenvolvida na Alemanha por dois irmãos médicos em 1925, acabou de fazer 100 anos, tá? Então, ou seja, eu tenho embasamento, você também tem embasamento nessa técnica. Então, a técnica tá aqui. O que você tem que fazer? Ah, se a técnica eu posso fazer, eu vou sair fazendo. Não, você vai ter que ir fazer um curso com alguém que já aprendeu para que você possa estar desenvolvendo isso. Então, não é para o paciente ter receio de quando ir a um fisioterapeuta que faça injetáveis, porque ele está preparado, tá? Ele tem um respaldo e ele tem qualificação para estar usando todas as técnicas de injetáveis, seja a proloterapia, seja a toxina botulínica, seja o ozônio, seja a terapia neural, acho que eu já falei, terapia neural, agulhamento distal também, tá? E isso, gente. Então, a gente pode trabalhar bastante para ajudar você que tá aí na dúvida do que fazer, já não aguenta mais viver com dor, já não aguenta mais estar indo na fisioterapia, como fala, estica e puxa, né? Então, a gente tem as técnicas que podem estar sendo feitas de uma forma segura, de uma forma que também todas essas técnicas podem ser feitas no consultório, numa clínica e também pode ser feita na sua casa. Você pode solicitar o fisioterapeuta para te fazer um atendimento em domicílio e ele levar todos os equipamentos para que ele possa estar fazendo os injetáveis na sua casa. O fisioterapeuta pode estar levando para você vitaminas, para poder você ter uma vitalidade do tipo vitamina B12, vitamina C, a DECA, ácido alfa-lipólico. Também, se você tiver com problema no joelho, nas articulações, podemos estar atuando com o ácido hialurônico. Então, todos esses ativos a gente pode estar levando até a sua casa, fazer uma aplicação de um soro, né? A gente pode estar indo até a sua casa fazendo todas essas técnicas em domicílio.